Oi pessoal, tudo bem? A partir do segundo bimestre, eu vou fazer alguns vídeos para explicar os roteiros. Vou procurar ser objetiva nesses vídeos e também pretendo trazer alguns vídeos com dicas de materiais complementares para compreender melhor os conteúdos e ajudar no desenvolvimento das habilidades, ok? Bom, nesse segundo bimestre nós vamos falar sobre a importância da cultura na vida social, cultura de massa, o que é ser jovem, né? De onde vem a ideia de juventude, e isso como uma ideologia, e falar também um pouco sobre a questão do consumismo. Hoje, especificamente, eu vou falar sobre cultura de massa, pegando o gancho na noção da importância da cultura na vida social das pessoas, ok? Uma coisa muito importante, né? Esse roteiro, além de estar naquele documento maior de ciências humanas, né, com todas as disciplinas de ciências humanas, ele também está no Google Sala de Aula. E outra coisa importante, não se assustem com o tamanho do roteiro, porque na verdade ele traz alguns textos que são tirados tanto do livro didático de vocês, né, que é Sociologia em Movimento, e aí são resumos que eu trago desse livro, tanto da apostila. Então, quem quiser fazer a leitura na apostila ou no livro didático, pode ficar à vontade. Se não, todos esses textos eles já estão aqui nesse roteiro e naquele documento maior. Bom, não é por acaso que eu coloquei a foto de Hollywood aqui como capa dessa atividade. Porque ao longo desse bimestre vocês vão entender a importância que Hollywood tem, principalmente nessa questão do imaginário, né? Do imaginário que ela cria e também como um exemplo, talvez máximo, do poder da indústria cultural sobre os indivíduos. Então, primeiramente, eu trago para vocês aqui uma sugestão de leitura, que são alguns slides que vai falar sobre a relação entre a cultura e a sociedade. Mas eu vou falar sobre esse texto no próximo vídeo, onde eu vou trazer as dicas de leitura complementar. Então, esse primeiro texto, ele é um excerto da apostila, ou seja, foi extraído da apostila, do momento 1, do caderno do aluno, e ele vai falar basicamente o seguinte, que o processo onde a gente vai incorporando e assimilando a cultura da sociedade, é aquele processo que a gente já viu lá no ano passado, que é o processo de socialização. Então, a sociedade ela já existe quando nós nascemos e a gente precisa se adaptar a esse mundo que já existe. Esse processo onde a gente vai incorporando aquilo que já está estabelecido na sociedade por meio das instituições sociais é chamado de socialização. E aí não é só entender como essa sociedade funciona, mas é também o processo onde a gente vai se convertendo como indivíduo. Ou seja, se não tivesse cultura, como que a gente ia conseguir se comunicar? Como que a gente ia conseguir externalizar as nossas necessidades? Né? Então esse texto ele vai tratar um pouco sobre isso e sobre a importância da linguagem na vida humana. Depois, eu trago para vocês um vídeo que foi feito por um professor que também é de sociologia e também é de uma escola integral, que é o Emerson Ribeiro, onde ele vai explicar de uma maneira bem simples os conteúdos que virão a seguir. Depois, então, eu tenho alguns textos que são síntese do livro didático. São 3 textos. O primeiro vai fazer com que a gente volte lá no ano passado e se lembre sobre os diferentes significados de cultura. Nós vimos um pouco sobre isso no primeiro bimestre também. Então, nós vimos o seguinte, né? O ano passado no terceiro bimestre e no primeiro bimestre desse ano. Existe um senso comum que coloca determinadas formas de cultura, que são as chamadas culturas eruditas, como superiores e as culturas ligadas às camadas mais populares como inferiores.
Por que que isso é importante para a compreensão do nosso conteúdo? Porque a gente vai perceber que essa espécie de dicotomia, né, essa divisão, ela pode ser utilizada como instrumento de dominação, ou seja, aqueles que são detentores de culturas tidas como eruditas, eles seriam melhor vistos socialmente, né? Seria um traço ou um indício de status, digamos assim. Ao passo que aqueles que estão mais ligados a manifestações culturais populares seriam discriminados, seriam colocados como inferiores. Essas manifestações culturais elas são tidas como inferiores. Então, nesse sentido, a cultura ela pode ser utilizada como instrumento de dominação. Quem percebeu isso também foi o Karl Marx. Ele percebeu que a dominação das classes pobres, né, pelas classes que a gente costuma chamar de classes mais altas, não precisaria ser através dos meios físicos, da coerção física, da violência física. Ou seja, ele percebeu que seria possível manter o sistema capitalista não pela força física, mas pela força das ideias, né? E é aí que entra o conceito de ideologia que a gente tem a seguir. Só que ideologia, como vários conceitos, né, ela tem múltiplos significados. E eu trouxe alguns desses significados para vocês, mas a gente vai se atentar principalmente a ideia de ideologia que vem através de Marx, né, da concepção de ideologia de Marx. E aí, segundo Marx, a ideologia é a expressão da dominação de uma classe por outra, né? Ou seja, essa dominação ela pode acontecer de uma forma simbólica ou não. Já no século XXI, no século XX, melhor dizendo, existe uma popularização dos chamados meios de comunicação, né? Cinema, depois mais para frente vem a televisão, mas já existia o rádio, enfim, esses são os chamados meios de comunicação. E aí vai surgir aquilo que a gente chama de cultura de massa, tá? Então, o que é aqui a cultura de massa? É uma cultura que é produzida, são manifestações culturais que são produzidas por esses meios de comunicação e, inclusive, a ideia de massa, né, é porque ela visa atender a um grande público, né? Ou seja, ela visa atingir muita gente. E ela tem uma característica particular, é uma forma de cultura produzida para e pelo mercado, né, como se fosse uma coisa que surge realmente das massas, né? Mas na verdade ela tem toda uma intencionalidade por trás. E aí a gente vem aqui para o texto 4, né? Em contraste a essa ideia de cultura de massa, vai surgir lá na Alemanha uma escola de pensamento filosófico que é chamada de Escola de Frankfurt, e através de dois pensadores fundamentais que são Theodor Adorno e o Horkheimer, né, o Max Horkheimer, eles vão usar um outro conceito para se referir à cultura de massa. Eles vão usar o conceito de indústria cultural, onde eles vão perceber que essas manifestações culturais elas não têm nada de espontâneo, né? Na verdade, elas são produtos que têm o objetivo de ser comercializado como produto mesmo, ou seja, a cultura ela passa a ter um caráter comercial. Ao invés dela ter aquele caráter de contemplação, da beleza, né? Ela passa a ser vendida como um produto. E esse produto ele tem basicamente dois objetivos, né? O primeiro objetivo é fazer com que a gente consuma mais, e a gente vai voltar nesse assunto no próximo roteiro. E a outra intenção é de alienar os sujeitos, né? E aí a gente volta a falar o seguinte, que alienação é um outro tipo de conceito que também tem vários significados, mas a gente também vai se apegar ao sentido que é atribuído pelo Karl Marx, onde a alienação ela diz respeito basicamente a um processo onde nós somos incapazes de agir e pensar por si próprio. Né? Ou seja, nós não temos consciência do papel que nós estamos exercendo na sociedade, nos processos sociais. É o que eles chamam de alheamento, né? E é um assunto que a gente também vai voltar no próximo roteiro.
Esse assunto é um assunto extremamente complexo para resumir em pouco tempo. É um assunto que exige bastante leitura e bastante apropriação, principalmente dos significados e conceitos. Depois eu trago para vocês também o vídeo de uma música da Pitty chamada Admirável Chip Novo. Essa música ela ajuda a gente a entender bem a noção de alienação que o Marx ele vai utilizar. E essa música ela vai ajudar vocês a desenvolver uma das atividades. Trago também aqui a música Ideologia do Cazuza, mas eu vou falar sobre ela no próximo vídeo. E aí, depois de fazer a leitura e de ver esses vídeos, nós temos aqui então as questões, tá? A primeira questão, vocês terão que resumir em uma frase a importância da cultura na vida social. O primeiro texto e essa indicação de slide que eu coloquei aqui vai ajudá-los a responder essa questão. A questão 2 tem a ver com o segundo texto, que vai distinguir o que é cultura popular, o que é cultura erudita e o que é cultura de massa. Então, vocês vão observar cada uma das imagens e colocar se essa forma de manifestação cultural é uma cultura de massa, é uma cultura erudita ou se é uma cultura popular. Ou é uma manifestação popular, né? Depois eu trago aqui para vocês um vídeo que vai tratar de 3 livros que são muito importantes para entender os efeitos da alienação e das ideologias na vida das pessoas. São 3 distopias, tá? Não são livros baseados em fatos reais, porém, se a gente olhar para a nossa sociedade hoje, muitas coisas que foram previstas nesses 3 livros, que é o 1984, o Fahrenheit 451 e o Admirável Mundo Novo, muitas coisas que foram previstas ou pensadas na época que esses livros foram escritos, acontecem hoje em dia. Depois nós temos aqui uma questão onde vocês vão relacionar as ideias do Aldous Huxley no livro Admirável Mundo Novo, que ele vai tratar de uma sociedade que era padronizada, perfeita, composta por pessoas sem personalidade, reguladas por recursos tecnológicos manipulados pelo governo, né? A letra da Pitty, ou seja, quais características que vocês percebem no enredo do Admirável Mundo Novo, vocês percebem na letra da música da Pitty. Então é só ouvir a música ou fazer a leitura da letra, tá? Então o que a letra traz que tem a ver com o livro do Aldous Huxley? Depois nós temos a famosa Mafalda, né? E temos 2 questões que são baseadas em tirinhas dela. A primeira questão pensando na definição da palavra ideologia, como a cultura de massa através da indústria cultural colabora para que tenhamos uma determinada opinião ou comportamento diante de situações cotidianas. De novo, nós vamos recorrer à música da Pitty e os diferentes significados de ideologia, de indústria cultural e alienação. E aí, fazendo a leitura da tirinha da Mafalda, que é uma reflexão que ela está fazendo, de que modo a mídia determina nosso comportamento diante de situações cotidianas. Podemos recorrer também ao conceito de ideologia. O vídeo da música do Cazuza também pode nos ajudar a responder essa questão. E por último, tem na tirinha da Mafalda uma crítica à forma de cultura veiculada pela televisão, né? E aí a gente precisa interpretar o que ela quer dizer, né? Que alternativa diz respeito à forma de cultura que está sendo criticada pela Mafalda, né? Então nós vamos ler as alternativas e vamos colocar a que se relaciona. Para isso nós vamos recorrer ao significado de cultura popular, de cultura erudita e de cultura
no seu sentido antropológico, além também de pensar o que seria uma cultura de massa. E nesse caso aqui, da tirinha da Mafalda, para ajudar na resposta, é interessante que a gente retome aqui as diferentes faces da cultura. Então é isso, e a seguir eu vou fazer um outro vídeo onde eu vou trazer algumas dicas para compreender melhor esse conteúdo sobre cultura de massa, ideologia, alienação e a importância da cultura na vida social das pessoas.